A paz do Altíssimo a todos aí. Meu nome é Eduardo Silva. Tenho 55 anos de idade, estou ficando velho, mas tá bom. Sou um apaixonado pela palavra de Deus. Gosto muito de estudar a Bíblia, de meditar sobre a Bíblia. Já falei para todos que eu não tenho uma denominação cristã, não pertenço a nenhuma denominação. E nada contra quem pertence também. Ok? Nada contra quem pertence. E hoje vamos falar de um assunto importante que está no livro de Romanos, Cristo, fim da lei. Eu tenho, nesse meu tempo de vida, eu tenho encontrado com muitas pessoas de várias denominações, né? De várias denominações. E ao longo desse tempo que eu venho aí estudando a Bíblia, que fazem, acho que, uns 20 anos, né? Que eu venho realmente estudando a Bíblia, eu me encontrei com pessoas de várias denominações, pessoas evangélicas, né? Eles se dizem evangélicos porque crê no evangelho. A gente também crê no evangelho, né? Quem crê no evangelho em Cristo, crê no evangelho, né? E ao longo desse tempo eu tenho me encontrado com essas pessoas e conversado bastante com elas, porque na realidade as pessoas elas andam em busca da verdade, né? Elas andam em busca daquilo que é verdadeiro. Para muitas pessoas, o que elas estão fazendo dentro de algumas igrejas, mesmo sendo enganadas, é verdadeiro, porque elas não procuram mais. Elas escutam aquilo que os homens falam e não procuram saber se aquilo que eles estão falando é realmente a verdade, né? Você procurar investigar, saber que aquilo que a pessoa está falando é verdade. E nesse tempo eu encontrei com pessoas muito boas, pessoas do coração tremendo, pessoas extremamente sinceras, pessoas extremamente dadas, prestativas, né? Às vezes pessoas que são até melhores que parente da gente. E são pessoas que estão em várias igrejas, várias denominações, mas que cada uma prega a sua verdade. Então, eu tenho escutado ao longo do tempo, muitas pessoas falando várias coisas e eu faço análise bíblica sobre aquilo e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Tá bom? Já já eu vou ler um texto bíblico e a gente vai meditar sobre isso. Tá? Vou fazer uma oração para a gente começar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos, ó Pai, a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o poder, o reino e a glória, para todos sempre. Amém. Vamos ler aqui um texto que está no livro de Romanos. Esse texto fala assim, Romanos capítulo 10, verso 5, verso 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Vou ler de novo. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê.
Como eu falei, eu tenho vários amigos evangélicos, amigos, alguns são pastores, outros são diáconos, pessoas normais que frequentam a igreja. E já muitos deles já me citaram esse texto várias vezes, devido a eu pregar bastante, falar bastante da lei de Deus, né? Devido a eu falar, eu gosto de falar bastante da lei de Deus, então devido a eu sempre frisar bastante a lei de Deus, alguns amigos, irmãozinhos meus aí, pessoas maravilhosas, mostram esse texto para mim e falam: poxa, Eduardo, e está escrito aqui na Bíblia, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. E eles mostram esse texto para mim, apoiando a ideia de que a lei que eu prego, que os 10 mandamentos que eu prego, eles tiveram um fim, e esse fim foi em Cristo. E agora a gente vive pela graça e pela fé. É isso que eles me falam, mas eles me falam com uma sinceridade tão grande. Eles me falam com uma sinceridade tão grande que chega até a ser para mim assim, é bem contundente, né? É bem contundente pela maneira que eles falam que é, eu, eu vejo que eles vivem essa verdade. É uma verdade isso para eles, né? E eles querem colocar isso na minha mente, porque eu costumo falar sempre dos 10 mandamentos, né, que é a lei, e eles me mostram esse texto, e sobre esse texto que eu quero falar hoje. E o texto é bem claro, fala, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Bom, a minha primeira análise sobre o texto. Eu não posso pegar esse texto, somente esse versículo, e fazer dele uma doutrina. Arruma um copo de água para mim, né? Eu não posso pegar apenas esse texto e fazer uma doutrina em cima desse texto. Porque presta atenção no que eu vou te dizer. Apesar desses irmãos, hoje eu vou falar especialmente aos evangélicos, tá bom? E são os evangélicos que criticam, mas de uma maneira veemente, os católicos. Há muita crítica do evangélico em cima do católico, pelo fato do católico eles falarem que os católicos são adoradores de imagem. Então há uma crítica muito grande dos evangélicos nos católicos, tá? E eles usam esse texto para quem guarda a lei também. No caso, eu sou uma pessoa que eu amo a lei de Deus. Eu acho que a lei não se findou em Cristo, mas eles usam esse texto. Então hoje, especialmente a você evangélico, você que é evangélico, você que é pastor de igreja evangélica, você que pertence a qualquer congregação evangélica que guardadora do domingo, esse tema é para você hoje, tá? Se esse texto é verdade, se o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê, se não tem mais lei, se não tem lei, não tem ordem. Se não tem ordem, não tem progresso. A nossa bandeira está escrito lá, ordem e progresso. Se não tem lei, não tem ordem. Se não tem ordem, não tem progresso. Se não tem progresso, é uma bagunça. Imagina um trânsito sem lei. Imagina um trânsito sem lei. Aí eu quero mudar um pouco a conotação desse verso, depois eu vou ler tudo. Eu vou falar assim para você. Se eu te fizer uma pergunta assim: qual é o fim daquele que obedece à lei? Qual é o fim daquele que obedece à lei? Eu estou mudando a pergunta. Qual é o fim daquele que obedece à lei de trânsito? E qual é o fim daquele que não obedece à lei de trânsito? Entendeu? Presta atenção na minha pergunta. Qual é o fim
daquele que não obedece à lei de trânsito e qual é o fim daquele que obedece à lei de trânsito. Você tem seu veículo, você anda com ele todo dia, nas ruas tem placa e radar para tudo quanto é lado, ok? Aí você sabe onde tem que andar 40, onde tem que andar 60, porque tem a placa. Aí você passa essa velocidade, existe um radar e você é multado. Qual vai ser o seu fim quando você foi multado, quando você desobedeceu aquela placa? O seu fim vai ser pagar a multa. Existe uma multa. Se você desobedece à lei, você paga uma multa. Mas se você controla teu carro, deixa na velocidade correta, passa no radar na velocidade correta, respeita o rodízio de carro, respeita as placas, qual é o fim seu? Qual é o seu fim quando você obedece essa placa de trânsito? Quando você obedece essa placa de trânsito, o seu fim é só coisa boa. Você não vai pagar multa, você não vai ter a tua carta cassada, você não vai ter aquele monte de débito, você não vai ser parado por um policial. Então, primeira conclusão que a gente chega, a lei, ela vem para nos favorecer e não para nos condenar. A lei vem para nos favorecer. Quando Paulo fala que o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê, o apóstolo Paulo não está querendo dizer que a lei foi até Cristo e depois de Cristo virou uma bagunça. Não é isso. Quando ele fala isso, eu vou tentar explicar para você. Qual é o fim daquele que faz um curso de engenharia? A palavra fim, no grego, nesse contexto, não quer dizer que acabou tudo. O fim daquele que faz um curso de engenharia é ser o quê? É o engenheiro. Quando ele chega no fim do curso, ele pega um diploma de engenheiro. Quando o apóstolo Paulo fala que porque o fim da lei é Cristo, o apóstolo Paulo está falando assim que Cristo cumpriu toda a lei. E todo aquele que nele crê, o que é crer numa pessoa? Quando você crê numa pessoa, Cristo falou assim, crede em Deus, crede em mim também. Então, se ele falou para a gente crer nele, a gente tem que fazer tudo aquilo que ele fez. Em Mateus capítulo 5, verso 17, e Mateus falou assim, Mateus 5,17, fala assim, Cristo não veio anular a lei, Cristo veio cumprir a lei. Então ele cumpriu a lei, ele finalizou tudo isso, ele finalizou cumprindo a lei, ele cumpriu. Quando fala Cristo é o fim da lei, é porque ele finalizou o teu curso de engenharia e pegou o diploma. Qual é o fim de quem faz um curso de engenharia? É ser um engenheiro. Qual é o fim de quem completa um curso de doutorado? É ser um doutor. Qual é o fim de uma pessoa que fez um curso de medicina? É ser médico. Esse é o fim dele. Mas ele não vai deixar de ser médico. O fim é ser médico. E começa uma nova caminhada dele agora. Agora ele pegou o diploma e vai andar. Mas você, meu irmão evangélico, que critica o católico, você que critica o católico e que não aceita a lei de Deus, me desculpa, você que é pastor, isso aí serve para o seu Silas Malafaia, R.R. Soares, é tudo picareta e mentiroso. Por quê? Para você que é evangélico e critica o católico, mostrando para mim que Cristo é o fim da lei, você não deveria criticar um católico. De jeito nenhum.
Por que você não deveria criticar um católico se Cristo é o fim da lei? Eu vou te explicar e você vai entender. Presta atenção na minha colocação. Eu estou falando com você, evangélico. Com você, pastor de igreja evangélica. Você, pastor de igreja evangélica, que não prega e é contra os mandamentos. Porque o apóstolo Paulo, quando fala assim, que Cristo é o fim da lei, e para você que entende que essa lei é os mandamentos, então, se Cristo é o fim da lei e a lei são os mandamentos, os 10 mandamentos estão abolidos. Não apenas um. Todos eles estão abolidos, porque Cristo é o fim da lei. Entendeu? Vou explicar de novo. Para você que é evangélico, guardador do domingo, pastor e membro que prega somente a graça e fala que a lei foi abolida, você, quando fala que a lei foi abolida, você está abolindo os 10 mandamentos. Os 10. Não somente um. Entendeu? Então você que é evangélico, você que é evangélico, você que é pastor da igreja evangélica, que é guardador do domingo, e fala que Cristo é o fim da lei, você está falando que toda a lei foi abolida. Os 10 mandamentos foi abolido. E por que você critica o católico em adorar a imagem? O primeiro mandamento de Deus é não terás outros deuses diante de mim. O segundo é não farás para ti imagem de escultura. Se você prega que Cristo é o fim da lei, senhor evangélico, por que você critica o católico de adorar uma imagem? Não tem o porquê. Você está sendo hipócrita. E quando a gente prega a lei de Deus para você e fala dos 10 mandamentos para você, você se ofende e fala que foi abolido. Então, é preferível ser um católico que não tem entendimento na palavra, do que ser um crente evangélico como você, que fala que a lei foi abolida. Para mim, você é um hipócrita. Para mim, você é um mentiroso. Para mim, você está levando o senhor pastor que prega isso, todos os pastores evangélicos dominicais, todos, são hipócritas e mentirosos. Estão levando o povo ao caminho errado. Eu falei sobre isso a semana passada. Vai ter gente, está na Bíblia, eu li isso, Mateus capítulo 7. Vai ter gente que vai chegar no final e o próprio Jesus falou que nunca conheceu a pessoa. Vai ter evangélico, não estou falando de católico, não. Vai ter evangélico que nasceu dentro da igreja, viveu dentro da igreja, morreu dentro da igreja, que vai se encontrar com Jesus e Jesus vai falar para ele: aparta-te de mim porque eu não te conheço. Eu não te conheço. Sabe por quê que ele vai falar que não te conhece? Porque você é um hipócrita. Você vive pregando Romanos 10, capítulo 10, versículo 4. Cristo é o fim da lei para todo aquele que nele crê. Se não tem lei, não tem mandamento. Se não tem mandamento, por que vocês criticam os católicos? Se Jesus é o fim da lei e a lei são os 10 mandamentos, e se os católicos têm a sua imagem dentro de casa, têm a sua imagem dentro da igreja, vai para a Aparecida do Norte, entra no santuário de joelho, beija a fita da santa, beija a santa, não estão errados. Não estão errados os católicos, então. Porque Cristo é o fim da lei. E a lei não engloba um mandamento. A lei engloba 10 mandamentos. 10. Não terás outros deuses diante de mim. É Êxodo capítulo 20. Não farás para ti imagem de escultura. Não tomará o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do dia de sábado para santificar. Honra pai e mãe.
não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho e não cobiçarás. 10. Se esses 10 mandamentos foram abolidos, por que a crítica aos nossos irmãos católicos? Por que a crítica a eles? Então, eu tenho que tomar cuidado quando eu tento explicar a palavra de Deus. Quando eu pego um texto como esse de Romanos 10 aqui, eu pego esse texto de Romanos 10, verso 4, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê, e jogo ele na igreja e faço um monte de gente transgredir o mandamento de Deus. Faço um monte de gente errar. Faço um monte de gente pecar. Por quê? Se Cristo é o fim da lei e a lei são os 10 mandamentos, e se está tudo abolido, os 10 mandamentos caem por terra. Não precisa, olha, não precisa honrar pai e mãe. Para quê? Para quê? É o 5º mandamento. Não precisa. Pode matar, o 6º é não matarás. Pode matar, porque Cristo é o fim da lei. Pode roubar. Por quê? Porque Cristo é o fim da lei. Pode adulterar, pode sair com várias mulheres aí, não tem problema. Pode cobiçar, pode transgredir o sábado, pode ter imagem de escultura e pode ter outro Deus no lugar de Deus. Se Cristo é o fim da lei, acabou tudo. Carnaval. Vamos pular carnaval. Tá perdendo tempo com o quê? Tá perdendo com o quê que você... Ou você é louco, ou vocês evangélicos dominicais são loucos, ou vocês são do diabo. É muito forte eu falar para vocês que vocês são do diabo, mas a Bíblia fala, em João capítulo 8, que o pai da mentira é o diabo, certo? E que não se firmou na verdade. Se o pai da mentira é o diabo, e se você anda mentindo aí, falando que Cristo aboliu a lei, que não precisa guardar mais mandamento nenhum, você é mentiroso. E, consequentemente, se o pai da mentira é o diabo e você é mentiroso como ele, você é filho de quem? Você é filho do Altíssimo, Criador do céu e da terra? Você é irmão íntimo de Jesus Cristo? Me desculpa, meu irmãozinho. Desculpa. Eu não sou hipócrita. Você é filho do diabo. Você é filho do diabo. Se não tem mandamento e se Cristo é o fim da lei, os 10 mandamentos eu já te falei. O primeiro, pode ter outros deuses diante de Deus. O segundo, pode ter imagem de escultura e adorar outra imagem. O que está na Bíblia lá, no livro de Êxodo, eu acho que é Êxodo. O que está na Bíblia, no livro de Êxodo, Êxodo 32, conta a história onde Moisés subiu ao monte para falar com Deus. E quando ele subiu, ele estava demorando para voltar. E o povo estava angustiado ali, querendo saber onde está Moisés. Ok? E Arão, o irmão dele, se corrompeu com o povo, porque o povo quis fazer um bezerro de ouro. Depois você lê Êxodo capítulo 32 inteiro e você vai ver essa história. E quando Moisés desceu do monte, o povo estava adorando o bezerro de ouro, dizendo que aquele Deus ali que havia tirado eles do Egito. Quando Deus viu aquilo, a ira de Deus se acendeu e ele falou para Moisés assim: eu estou com vontade de lançar toda a minha fúria em cima desse povo desobediente. E de Arão, o irmão de Moisés, outro mentiroso, Arão, que se corrompeu com o povo, falando que a lei foi abolida. Você que é pastor hoje, safado, mentiroso, que engana o povo, que só quer o dízimo do povo, pastor de lã de ovelha, você está interessado no dinheiro,
você não está interessado na salvação. Eu já cansei de falar para vocês. Presta atenção no que vocês ouvem. Nem tudo aquilo que sai da boca do homem é verdade. Confere com a Bíblia. Arão se corrompeu. A ira de Deus ia se acender contra aquele povo. Moisés pediu misericórdia por aquele povo ali. Pediu misericórdia por aquele povo, para que Deus não acabasse com todos eles ali. E você sai pregando Romanos capítulo 10, verso 4, dizendo que o fim da lei é Cristo. Você é evangélico. Você é evangélico da escola dominical. Você que é guardador do domingo. Você que guarda o dia do sol, o Sunday. Você que não honra o quarto mandamento. Você, pastor, que ensina que o sábado foi abolido. Não. Você não deve falar que o sábado foi abolido. Você deve falar que toda a lei foi abolida. Você, pastor, você, irmão evangélico da Assembleia de Deus, da Congregação Cristã do Brasil, todas essas igrejas dominicais, é tudo falso e mentiroso. A Bíblia mostra. E vocês vão chegar no fim. Vão se encontrar com Jesus e Jesus vai falar: apartai-vos de mim que eu não conheço vocês. A semana passada eu falei, marca esse versículo, Provérbios 28, 9. Provérbios 28, 9. Guarda, vou falar outra vez. Provérbios 28, 9. Aquele que desvia o seu ouvido de ouvir a lei, a sua oração é abominável. Não tem como Cristo interceder pelo seu pecado se a tua oração não passa aqui das nuvens. A Bíblia fala que quem não guarda os mandamentos, a oração não chega no céu. Quem perdoa os nossos pecados é Cristo, é Ele que intercede por nós. O apóstolo Paulo fala: há um só Deus, o Pai, e um só intercessor entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o Senhor. E para você falar com Ele agora, a sua oração tem que chegar lá no céu. E para ela chegar lá no céu, você tem que saber de cor os 10 mandamentos. Mas você, evangélico, seu evangélico mentiroso, você pode ser um mentiroso, ou a partir de hoje, isso aqui possa abrir a sua mente. Todos somos salvos pela graça. Todos. Todos somos salvos pela graça, mediante a obediência da lei. Porque se não existe lei, vamos matar, vamos roubar, vamos adulterar, vamos mandar pai e mãe para aquele lugar, vamos transgredir o sábado, vamos ter santo para tudo quanto é lado, vamos ter outros deuses que nem eles do capítulo 32 fizeram um bezerro de ouro, vamos cobiçar, vamos adulterar. Não tem lei, é carnaval. Agora é só a graça. O que vocês acham disso? Não tem como. Então, o texto de Romanos, capítulo 10, verso 4, quando fala que Cristo é o fim da lei, esse texto está dizendo que Cristo cumpriu toda a lei. Qual é o fim daquele que faz um curso de engenharia? Ser o quê? Um pedreiro? Ser um engenheiro. Qual é o fim de quem presta um curso de doutorado? É ser o quê? Ser um doutor. Qual é o fim daquele que estuda para ser um químico? É ser um químico. Ele se forma em químico e a partir desse momento ele começa a praticar aquilo que aprendeu. Quando fala Cristo é o fim da lei, Cristo cumpriu toda a lei e veio ensinar para mim, para você, evangélico, dominical, que guarda o domingo, pastores dominicais, pastores mentirosos, vem ensinar para mim e para você que nós devemos cumprir a lei também. Eu sou salvo pela graça, mediante a obediência da lei. Eu obedeço a lei porque eu amo a Deus. Eu não obedeço a lei porque eu tenho medo do inferno.
A minha obediência à lei é porque eu amo a Deus. Quando você ama uma pessoa, você obedece ela. Se os conselhos delas for bom, você vai obedecer ela. Por amor à tua mulher, por amor ao teu marido, por amor ao teu filho, a gente abre mão de um monte de coisa para fazer uma convivência boa e mútua entre pessoas. A amizade funciona assim. Se um amigo te deixou, te largou, te abandonou, é porque ele nunca foi seu amigo. Entendeu? A lei veio para me salvar. A lei veio para me mostrar. A lei veio para me indicar o caminho que eu devo seguir. Quando você sai com o seu carro, hoje, você pega o teu celular e você liga o Waze. Não liga? E ali você põe o destino que você vai. E você conecta o Waze no vidrinho do teu carro e aperta e o Waze vai fazendo o que com você? O Waze vai te guiando. Quando você entra errado, ele recalcula e continua no caminho certo. Até chegar no seu destino final. Quando você chega no seu destino final, você fala, que maravilha de aparelho. Que maravilha. Que coisa fenomenal. Você que é do tempo de pegar aquele... Esqueci o nome. O guia, a Ana lembrou. Se você é do tempo de pegar aquele guia e ficar olhando rua para aqui, nossa, o Waze é uma maravilha. Então, ele te guia no caminho e no destino que você vai seguir. A lei é isso. A lei, ela te guia ao caminho que você deve chegar. Ela mostra o teu caminho. E quando você chega no fim do caminho, você vê, poxa vida, que maravilha, né? Mas você, evangélico, que vive pregando e falando que a lei foi abolida, sabe o que você tem que fazer, evangélico? Você que é evangélico dominical, sabe o que você faz? Enche a tua igreja de imagem de escultura e larga a mão de ser safado e sem vergonha e ficar criticando os católicos. Essa mensagem é para você. Deus está mandando eu falar isso para você que é evangélico dominical, para você que fala que não tem lei, que a lei foi abolida. Cuidado, você está pecando contra o Espírito Santo. E o pecado contra o Espírito não tem perdão. O pecado contra o Espírito Santo não tem perdão. Não discuta aquilo que é visível aos olhos de todos. Não discuta aquilo que é transparente aos olhos de todos. Mas não, sabe o que vocês fazem? Vocês obedecem, aparentemente obedecem o mandamento de escultura, porque vocês são adoradores de pastores. Vocês adoram homens. Vocês adoram pastores. Vocês não confiam em gente como eu, serralheiro. Nunca fiz curso de teologia. Eu prego a Bíblia por amor. Eu explico por amor. Ó, só não entende quem não quiser. Entra lá no meu canal lá, pô, canal lá. Dá uma força lá. Dá uma força lá no canal. É canal Somente a Bíblia. Tem 21 pessoas inscritas em 2 anos. E o canal desses mentirosos tem milhões de pessoas aí. Milhões. Sabe por quê? Porque a porta da salvação, ela é estreita. A Bíblia fala assim que a porta da salvação é estreita. São poucos os que a encontram. Presta atenção. Mateus capítulo 7. A porta da salvação é estreita. E são poucos aqueles que a encontram. Mas a da perdição é larga. Mas sou salvo pela graça. Eu não preciso guardar os mandamentos. Então seja macho. Mas seja macho. E transgrida os 10. Não vem falar para mim que não pode matar, não, que pode. Não vem falar para mim que não pode adulterar, não, que pode. Para você pode. Não vem falar para mim que não pode roubar, que pode. E para você pode. Porque você fala que Cristo é o fim da lei.
Você pega o texto de Romanos capítulo 10, verso 4, pega aquele versículo e sai falando para todo mundo as suas mentiras e vai enganando pessoas. Eu tenho um grupo de estudo bíblico que essa semana saiu uma prima minha com raiva. Deus me falou, priminha minha, com raiva e ódio. Sabe do quê? Da lei de Deus. Vocês evangélicos conseguem colocar o ódio pela lei de Deus no coração das pessoas simples e humildes. Eu vou te falar uma coisa que você talvez não saiba, mas eu vou te falar. Eu já li a Bíblia algumas vezes, não seguida, mas em partes. E eu vou te falar uma coisa que talvez você não saiba. Toda a Bíblia, ela é uma repetição. Nossa, ela se repete muito, a Bíblia. A Bíblia fala de um Deus que quer salvar o ser humano. Ponto. Esse Deus, ele tem um plano, o plano da salvação que vem através do seu Filho. Ponto. Existe o plano da redenção e o plano da salvação. Ponto. A Bíblia fala a todo momento na salvação do homem e na perdição do homem. A Bíblia fala a todo momento num povo que se afasta de Deus e num povo que está com Deus. A Bíblia fala a todo momento isso. A Bíblia é muito repetitiva. Toda a mensagem bíblica é sobre salvação e idolatria. Quando eu falo idolatria, não é só adoração a santo, é tudo. Tudo aquilo que tira o primeiro lugar de Deus é idolatria. Tá bom? O meu carro, você é idólatra do teu carro. O teu trabalho, você é idólatra do teu trabalho. Entendeu? O teu divertimento, você é idólatra do teu divertimento. Então tem vários tipos de idólatra. E a Bíblia, do começo ao fim, ela mostra um Deus que quer salvar, um Deus simples. Eu não sei por que o homem complicou tanto as coisas de Deus. Olha, ele complicou tanto as coisas de Deus que existem mais de 36 mil religiões. Cada um pregando um monte de tradição, um monte de coisa. Ah, eu devo fazer isso, ah, eu devo fazer aquilo. Ah, pode cortar o cabelo, não pode cortar o cabelo. Não quero saber se você quer cortar o cabelo ou não, quer raspar careca. O problema é seu. Se tem que usar véu, se não tem. Se tem que ter brinco, se não tem. Se vai raspar o sovaco, se não vai. Sei lá, pô, não me interessa isso. Isso não é interessante. Então vai fazendo um monte de coisa, sabe? Olha, de um lado homem, outro lado mulher. Não pode sentar homem com mulher na igreja. Não quero saber disso. Isso são hipocrisias. E são coisas que nós estamos perdendo tempo. Perdendo tempo com isso. Pode beber, não pode beber. O problema é seu se você bebe. O problema é seu. Não é encheu a cara lá, pô. Encheu a cara depois do dilúvio lá. Eu não sei, eu não vou te julgar por isso. Eu não vou, não estou preocupado com isso. Mas é muita igreja, é muita tradição. Uma igreja tem que usar terno de gravata, a outra não pode entrar sem terno. O pregador só pode pregar de gravata. Você sabe o significado de uma gravata? Esses evangélicos vivem de gravata aí, para cima e para baixo. A gravata, ela foi inventada por um francês gay. Francês gay. O formato da gravata é assim, ó. Ela vem fina aqui e vem alargando. Ela é o formato de um pênis. Fina aqui e alargando, como se a cabeça estivesse para baixo. Foi um gay que inventou a gravata. Ai, aqui na igreja só pode pregar de gravata. Você é um hipócrita. Você tem que estar preocupado, sabe com o quê? Com as coisas simples. Deus te ama. Deus enviou o teu filho para cada um de nós, para nos salvar, para nos direcionar, para nos dar a direção. Deus nos ama, enviou o seu filho para nos dar a direção, e o nosso GPS, a chegada ao final, o nosso GPS são os mandamentos de Deus. Êxodo capítulo 20. Este é o nosso GPS, é o nosso guia.
São os mandamentos que falam o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. Que absurdo é esse de falar que Cristo é o fim da lei? É muito simples. Vou te falar de novo. A Bíblia é de capa, de Gênesis a Apocalipse. Dos seus 66 livros, entre patriarcas, profetas, entre discípulos, apóstolos, né? Entre tudo isso, a mensagem é única. Existe um Deus, que é o Pai de Jesus. Esse Deus tem um filho chamado Jesus. E ele amou o mundo de tal maneira que ele enviou esse seu filho para cá, para nos salvar. E o seu filho veio aqui cumprir toda a lei. Ele veio cumprir toda a lei, porque ele falou assim: se vocês me amam, guardem os mandamentos, assim como eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai. Está falando da lei aí. Um Deus, um Filho, com GPS. O nosso GPS são os mandamentos, que nos levam até o final. Ele está no céu hoje. O apóstolo Paulo falou assim, que Jesus morreu, subiu aos céus, está à direita do Deus Todo-Poderoso, intercedendo por nós. Intercedendo por nós. Por nós quem? Por todos? Não. Não. Não é por todos. Abra o teu olho. Jesus só intercede por aqueles que pedem perdão. Jesus só intercede por aqueles que oram a Ele. E para que a sua oração chegue ao céu, Provérbios 28, 9. Você tem que cumprir os mandamentos. Porque Provérbios 28, 9 fala que aquele que não ouve os mandamentos, a sua oração é abominável. É simples. Então, para que esse monte de igreja? Eu já ouvi falar, eu escutei um sermão aí dizendo que... Eu escuto várias pessoas, várias. Eu fico com náusea, me dá náusea. Me dá vontade, desculpa, de vomitar. Dá náusea. A minha igreja. Que se dane a sua igreja, meu. Quem falou que Jesus deixou uma igreja? Ide de 2 em 2 pregar o evangelho, entrar de casa em casa. Se você for bem recebido, deixa a tua paz. Se você não for bem recebido, bate a poeira da tua sandália e vai embora. Que igreja que ele deixou para você? Qual igreja verdadeira? Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Que igreja que Jesus deixou? Se todas são verdadeiras, Jesus é mentiroso. A igreja verdadeira somos nós. O que cremos no Deus único, o que crê no teu filho e o que crê no guia, no nosso guia, aquele que nos leva ao destino correto, no nosso GPS, o que crê na lei de Deus e tem a lei na sua mente. Eu falei o Salmo 1. O Salmo 1 eu citei a semana passada. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Será como árvore plantada junto ao ribeirão das águas, cujo vai dar o seu fruto na estação própria. Simples. Jesus falou assim uma vez: pode a árvore boa dar maus frutos? Pode a árvore boa dar maus frutos? Ou pode uma árvore má dar bons frutos? Como é que você conhece o verdadeiro do falso? Pelos seus frutos. E o Salmo 1 fala que aquele que guarda a lei,
Será como árvore plantada à beira do riacho, no qual dá o seu fruto na estação própria. Tudo o que fizer prosperará, mas os ímpios não são assim. Os ímpios são como a palha que o vento espalha. Os ímpios não herdarão o reino de Deus e nem subsistirão ao juízo de Deus. Muito simples, muito objetivo, muito direto. Eu não tenho que falar de trindade, eu não tenho que falar de corte de cabelo, eu não tenho que falar de roupa, eu não quero saber se a irmã está de calça ou está de saia. Eu não quero saber disso. Eu não quero saber disso. Eu não quero saber se pode cortar o sovaco, se não pode. Eu não quero saber se pode sentar homem de um lado e mulher do outro. E a lei de Deus fica onde? Você, evangélico, que está cheio de dogma, está cheio de doutrina dentro da tua igreja, você que prega que Cristo é o fim da lei, você que é um mentiroso, ensina essa mentira para um monte de pessoa inocente. Você ensina essa mentira para um monte de gente inocente. Eu desafio você, evangélico, a me provar que a lei foi abolida. Para com mentira, para de enganar os outros. Evangélico, se a lei foi abolida, eu torno a falar para você, vai adorar santo, vai matar, vai adulterar, vai roubar, vai cobiçar. Não precisa honrar pai e mãe, não precisa fazer mais nada. Não é isso que Romanos 10:4 está dizendo. Nós vamos ler agora eu vou ler para você todo o capítulo de Romanos. Todo, para a gente entender. Romanos capítulo 10 fala assim. Romanos capítulo 10 fala assim: irmãos, o bom desejo do meu coração é a oração a Deus por Israel. É para a sua salvação. O apóstolo Paulo vem falando que o desejo e a oração dele a Deus é por Israel e para a salvação de Israel. Israel, eu escuto os evangélicos falar assim, não, mas os mandamentos foram dados lá para o povo de Israel. Nós somos o Israel espiritual, seus hipócritas, seus mentirosos. Vocês gostam de malhar o católico, seus guardador do domingo, seus filhos do diabo. Verso 2. Porque lhe dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Os evangélicos, eles até têm o zelo de Deus, mas não têm com entendimento. É para esse que Paulo está falando. Fala, olha, eu dou testemunho que vocês têm o zelo de Deus. Eles têm zelo de Deus. Se eu falar que eles não têm zelo de Deus, é mentira. Assim como os católicos têm também. Eu conheço muito católico melhor do que evangélico, ó. Um monte. Então Paulo está falando assim, olha, eu dou testemunho que eles têm zelo de Deus. O verso 2, mas fala assim, mas não com entendimento. Eles não têm entendimento. Eles não entendem. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus, quem é o Senhor justiça nossa? Quem é o Senhor justiça nossa? É o Jesus Cristo. Paulo está falando a quem? Aos romanos. Roma, o povo de Roma. Roma, ao povo idólatra. A Roma. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Os romanos não se sujeitaram a Cristo. Eles não se entregaram a Cristo. Eles ajudaram a levar Cristo para a cruz. Então, é para esse povo que Paulo está falando. Ele tem o desejo de que Israel se salve. E sabe que eles têm, e sabe que esse povo tem um zelo especial de Deus. Mas eles não têm zelo com entendimento. Por quê? Porque eles não conheceram a justiça, eles não conheceram a Jesus. E procurando estabelecer a sua própria justiça, matando a Jesus,
Eles não se sujeitaram ao Filho de Deus. É isso que Paulo está falando. Aí no verso 4 ele fala, porque a justiça é Cristo. Porque o fim da lei é Cristo. Não é essa lei suas, não é essa justiça tua que vai prevalecer. Na realidade, Cristo foi crucificado pela lei romana. Pela lei romana. Herodes foi até Pilatos. Pilatos era romano. Os fariseus foram até Pilatos. Porque Pilatos era romano, Herodes era hebreu. Quando fala assim, no verso 3, porque não conheceram a justiça, não conheceram a Jesus, e procurando estabelecer a sua própria lei, não se sujeitaram à lei de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, não é Roma. Vocês deram fim, cabo nele, mas o fim não é Roma, é Cristo. Para a justiça de todo aquele que crê. Paulo está falando para os romanos que crucificaram a Cristo. Paulo não está falando de 10 mandamentos aqui, irmão. Paulo não está falando de 10 mandamentos. Paulo está falando para o povo romano. Romano. Você tem que ter entendimento. Põe a sua cabeça, medita um pouco. Ó, leia o verso 1 de novo, ó. Eu vou ler de novo o verso 1, ó. Paulo falando assim, Romanos, irmãos, o bom desejo do meu coração é a oração a Deus por Israel e para a sua salvação. Verso 2 de Romanos 10. Porque eu dou testemunho que vocês têm zelo de Deus. Eu conheço muito católico, muito evangélico, guardador do domingo, que são pessoas zelosas a Deus, mas não com entendimento. Paulo está falando, vocês têm zelo de Deus, mas não têm zelo com o entendimento. Vocês têm que procurar o entendimento. Vocês têm que examinar a Escritura, assim como o mestre falou, examinar as Escrituras. Agora, porquanto, não conhecendo a justiça de Deus que foi Cristo, o Senhor justiça nossa, vocês não conheceram a justiça de Deus que foi Cristo. E procurando estabelecer a sua própria justiça, aí vocês mataram a Jesus. E vocês não se sujeitaram à justiça de Deus, a Jesus. Cristo que é o fim da lei. É Ele que é a lei. Tem um verso que Jesus fala assim, ó. Eu sou o Senhor do sábado. E eles usam isso. Os evangélicos, guardadores do domingo, usam isso para contra. Não é para você usar contra. Você não está tendo entendimento. Você tem zelo de Deus, mas você não tem entendimento, irmão. Você tem zelo, eu vejo que você tem zelo de Deus, mas você não está entendendo. Quando Jesus falou assim, ó, os discípulos estavam colhendo espigas no sábado, e os fariseus falaram para ele, olha o que fazem os teus discípulos, eles transgridem o sábado, eles colhem espiga no sábado. Ele falou assim para os caras assim, ó, eu sou o Senhor do sábado. Fui eu que fiz o sábado. Fui eu que dei o sábado para o homem. Fui eu que dei esse dia santo. Eu sou o Senhor. Isso aí é uma glória. Isso não é para vocês evangélicos usar contra quem guarda o sábado, não. Vocês são doidos. Vocês não têm entendimento da palavra. Duas saídas. Primeiro, você não tem entendimento porque você não quer. Porque a partir de hoje, escuta o que eu te falei e vai estudar. Esse é o motivo. Aí você é perdoado. Ou você não tem entendimento porque você é contra Deus. Se você é contra Deus e não quer entendimento, se vire com ele. Eu não sou Deus. Fique bravo com ele. Eu não sou Deus. Eu sou simplesmente um meio. Eu sou simplesmente aquele que leva aquilo que Deus falou. Eu não escrevi a Bíblia. O apóstolo Paulo está falando isso. Vocês têm zelo de Deus, mas vocês não têm entendimento. É uma pena. Aí vocês falam que a lei foi abolida. Então, meu amigo, meu irmão evangélico, meu pastor evangélico, eu te amo com o amor de Cristo, mas a repreensão ela tem que ser bem-vinda.
Deus repreende e castiga todos aqueles que ele ama. Presta atenção no que eu vou te falar. Se Cristo é o fim da lei, os 10 mandamentos inteiros foram abolidos, não só o sábado. Tá bom? Pare de pregar isso. Se eu entrar numa igreja evangélica e eu escutar esse versículo, eu vou me erguer. E já que Cristo é o fim da lei, e se o sábado é o quarto mandamento, não é só o sábado que foi abolido, não. Tudo foi abolido. E você que é evangélico, sabe o que você faz? Coloca uma santa no meio da tua cabeça e sai carregando para a rua e para de criticar o católico, seu hipócrita. Porque não há saída para o mentiroso. Quanto mais o mentiroso mente, mais ele tem que inventar uma mentira. Porque ele não tem a verdade, ele não conhece a verdade. E o pai da mentira é o diabo. Entendeu? Se você não entendeu, procure entender, procure estudar. Procure estudar. Eu tenho muitos amigos evangélicos que citam esse texto. Esta lei aqui não é a lei dos 10 mandamentos. Para de falar isso, você está pecando contra o Espírito Santo. O que é pecar contra o Espírito Santo? Olha, Jesus falou assim, ó, para todo pecado tem perdão, mas para o pecado contra o Espírito Santo não há perdão. Pecar contra o Espírito Santo é você falar que uma coisa que é de Deus não é de Deus, é do diabo. É você falar assim, ó, o sábado não precisa guardar, é o domingo que tem que guardar. É pecado contra o Espírito Santo. Presta atenção numa coisa, Jesus é o Senhor do sábado. Foi ele que fez o sábado para o homem. O sábado foi feito para o homem, não o homem feito para o sábado. O sábado, a palavra Shabat, significa descanso. Descanso em Deus. Trabalhará 6 dias e no 7º descansará. Se o mundo guarda o domingo, a porta que leva à perdição é larga. Eu não estou nem aí se o mundo guarda o domingo. Eu vou morrer guardando o sábado e os mandamentos de Deus e sendo salvo pela graça de Cristo. Deus abençoe vocês. Um ótimo final de semana, né? Uma quinta, sexta aí, amanhã já é quinta-feira. Na sexta-feira estamos juntos. Fica na paz. Amém.